Então, segunda parte aqui da avaliação trimestral, exercício 7. Na propriedade de Vicente foram produzidas 3,4 vezes 10 a 4 toneladas de milho em 2020. Em 2019, a quantidade de milho produzida foi 42,7 vezes 10 a 3 toneladas. Quantas toneladas a mais foram produzidas em 2019? Então, vai ser o valor de 2019 menos o valor de 2020. Então, vai ser um menos o outro. Então, 2019 menos 2020. Tá vendo que eles estão na base diferente? Então, eu tenho que colocar na mesma base. Se eu andar com a vírgula nessa direção, eu subtraio 1. Se eu andar com a vírgula nessa direção, eu somo 1. Eu somo 1. Agora pode. Então, eu vou andar com a vírgula nessa direção aqui, ó. Então, vai ser essa direção. Então, eu vou subtrair 1. Então, vai ficar 34,67 vezes 10 a menos 10 a 3. Então, eu mantenho as bases e subtraio os valores. Então, 2 menos 0, 2. 5 menos 7 não dá, então pega um emprestado do 7. Então fica 15. 15 menos 7, 8. Como eu peguei um emprestado do 7, não tem mais 7, tem 6. 6 menos 6, 0. 2 menos 4 não dá, pega um emprestado. 12. 12 menos 4, 8. Como eu peguei um emprestado, agora é 3. 3 menos 3, 0. Então a resposta é 8,082 vezes 10 a menos 3. Então a resposta é a letra B. Continuando, nós temos aqui uma função que é 2x. Ela é a função do primeiro grau. Por quê? Ela é elevada a 1. Se ela é a função do primeiro grau, aqui é uma função do segundo grau, uma parábola. Aqui é uma exponencial. Aqui é uma função elevada a 3. Então, essa não é, essa não é, essa não é. Então, seria uma reta. Isso aqui é uma função modular. O que é uma função modular? Seria tipo 2x módulo. Não é parênteses, é módulo. Então, também não é. Então, nossa resposta é a A. Então, a próxima questão. Observe na tabela abaixo alguns valores do domínio de uma função polinomial do primeiro grau f com suas respectivas imagens. Então, o que ele está querendo? A lei de formação da função. Está querendo que a gente descubra qual é a função.
A gente sabe que a função é, né, f de x igual a x mais b. Como é que a gente acha A? A é o coeficiente angular, que também indica a inclinação da reta. Ele é dado pela variação de y dividido pela variação de x. O que seria? Variação de y. O último y menos o primeiro y. Qual é a variação de x? O último x menos o primeiro x. Então, 4 menos 0, 4. 5 menos menos dá mais. 5 mais 3, 8. 4 dividido por 8 dá meio. Meio pode ser escrito assim ou assim. Então, a gente já descobriu o valor de A. A gente já descobriu o valor de A. Então, a gente pode substituir. Então, fica meio x mais b. Como é que eu faço para descobrir o valor de b? Eu vou pegar 2 pontos. Posso pegar este, posso pegar este, posso pegar esse. Eu vou pegar esse aqui porque eu acho mais fácil, mais tranquilo fazer a conta. Então, x igual a 1, f de x igual a 2. X igual a 1, f de x é igual a 2. Então, agora eu vou substituir. Aqui vai ser 2 meio. Qual é o valor de x? 1 mais b. Então, resolvendo, meio vezes 1, meio. O meio está deste lado, vai passar para o outro lado, subtraindo, olha. Então, 2 menos meio dá 1,5. Logo, b vale 1,5. Substituindo, a é meio, b é 1,5. A resposta é a letra D. Questão: uma empresa de assistência técnica recebeu celulares com defeitos. O funcionário responsável por testar concluiu que 30 celulares estavam com defeito na tela, 40 defeito na câmera e 20 tinha defeito tanto na tela quanto na câmera. Eles querem saber quantos celulares ao todo chegaram defeituosos. A gente vai ter que criar os conjuntos. O que a gente sabe? 30 tem defeito na tela. 20 na. Não, ficou esquisito. Tela e câmera. 40 na câmera. O que a gente já sabe é que são 20 que tem defeito na tela e na câmera. Então, fazemos dois conjuntos e a interseção é 20. Então, eu tenho 20 que tem defeito na câmera e tenho 20 que tem defeito na tela. Já que eu já tenho 20 que tem defeito na tela,
Para 30, faltam 10. 10 mais 20, 30. Tenho 40 que tem defeitos na câmera. Porém, eu já tenho 20 que tem defeito na câmera e na tela. Então, 20 que já tem defeito na câmera, mais 20 que só tem defeito na câmera, 40. Então, qual é a minha resposta? Eu tenho 20 que é em ambos, tenho 10 que é só na tela e tenho 20 que é só na câmera. Então dá 50 celulares. Minha resposta é 50. A 11 é: Ana diluiu amaciante concentrado em água para inserir na máquina de lavar, seguindo as instruções da embalagem. Essas instruções especificavam que cada parte de amaciante concentrado deveria ser diluída em 3 partes de água. A função que modela a quantidade de amaciante concentrado Y em relação à quantidade X obtida na diluição é. Então, nós temos uma parte de amaciante mais 3 partes de água. Então, 1 mais 3, 4. Então, nós vamos fazer uma regra de 3, onde 1 está para 4, assim como y está para x. Multiplicando trocado, eu tenho 4y igual a 1x. Colocando o 4 do outro lado, se aqui ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então, eu tenho uma função de y igual a x dividido por 4. Então, a resposta é 1/4 de x. É a nossa letra A. Próxima questão. Nós temos uma função. Nós queremos 3x mais 3. E aí a gente tem que achar a representação dela aqui. A gente já sabe que ela é uma função de primeiro grau. Logo, ela não pode ser esta, que esta é de segundo grau. Ela não pode ser essa. Não pode ser essa. Tá vendo? Ela é uma curva, ó. Não pode ser esta. Esta aqui é módulo, não pode ser esta. Logo, só sobra a letra E. Durante uma semana, Carlos frequentou 3 aulas de um curso de inglês e levou um lanche suco de morango. Ao final de cada uma delas, consumiu todo o suco de morango, que estava acondicionado em uma mesma embalagem. Essa embalagem tinha o formato de um paralelepípedo retangular. Em todas as vezes estava completamente cheia de suco. A figura abaixo representa a embalagem e algumas de suas medidas internas. Então, 10 de altura, largura, comprimento. Qual é a quantidade total de morango consumida por Carlos esta semana? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é calcular o volume. Volume é dado. Volume é altura vezes largura vezes comprimento.
vezes comprimento. Então, o volume é 10 vezes 5 vezes 4. Então, aqui dá 20 vezes 10. Dá 200 centímetros cúbicos. Só que eles falaram que Carlos tomou 3 vezes, 3 dias, né? Tomou 3 caixinhas dessa. Então, 3 vezes 200, que é igual a 600 centímetros cúbicos. Então, a resposta é a letra C. A próxima questão a gente tem que observar qual número deste é o menor, tá? Primeiro, a gente tem que analisar a vírgula. Então, esse 307. Ó, de cara, esse 37 aqui a gente já corta, que ele é 37. O resto é 3. Então, como a parte inteira é igual, a gente pode analisar as outras partes, ó. Um é 3,07. O outro é 3,7. E o outro é 3,007. Para ficar mais fácil de entender, pode completar as outras casas com zero. Então, aqui tem 2 casas, 3 casas. 1, 2. Então, todo mundo aqui tem 3 casas depois da vírgula. Se você ignorar o 3, eu tenho 70, 707. Qual é o menor? O 7. Então, o meu menor valor é 3,007, que é o 4. Próxima questão. Considere a figura destacada de símbolos apresentada no plano cartesiano. Uma figura simétrica a esta em relação ao eixo das abscissas. Eixo das abscissas é o X. Então, eu vou ter uma figura simétrica espelhada em relação ao eixo X. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é marcar os pontos. Olha só, 1 com 2. Então, se eu jogar isso aqui espelhado, o ponto é aqui. Este ponto é aqui. Aqui seria 3 na linha do 2. Então, na linha do 2, 3. E depois na linha do 1, 3. Depois no 4, mais um aqui. Esse aqui está na linha do 3, vai no 4. Esse aqui está na linha do 4, vai com 3. Então, esse aqui está na linha do 3, vai aqui. Então, tem mais um aqui. Colorindo,
Tem esse ponto aqui, ó, que eu esqueci de pôr. Então, qual figura é essa? Vamos primeiro já cortar algumas. Vamos primeiro cortar algumas. Essa aqui já está errada, porque a figura estava aqui e era simétrica. Essa aqui também. E essa aqui é a mesma. Então a resposta é essa aqui, ó. Tá vendo? Ela fica aqui nessa posição. O quadro abaixo representa 3 primeiros termos de uma sequência de termos. Segue um padrão de regularidade de acordo com a posição que ocupam. Isso é uma progressão aritmética, conhecida como PA. Na progressão aritmética, nós temos uma fórmula onde o que ela me diz? O termo que eu quero é igual ao primeiro termo da sequência, mais o número da posição do termo que eu quero, menos 1 vezes a razão. A razão é dada por um termo menos o outro da sequência. Então, eu tenho 12 menos 4 para poder achar a minha razão. 12 menos 10. 12 menos 10 para me achar a minha razão. 12 menos 10, 2. Eu estou querendo um termo T que ocupa uma posição P dessa sequência E. Então, o que ele está fazendo? O termo que eu quero eu vou chamar de T, a posição eu vou chamar de P. Aí eu vou substituir, ó. T, qual é o primeiro número da sequência? 10. Qual é a posição? P, menos 1, qual é a razão? 2. Só fazer as contas. Então, 2 vezes P, menos 2. 2. 10 menos 2, 8. O P mantém. Então, a minha expressão é T é igual a 2P mais 8. Que é a resposta B.